Só antes aí é porque a gente já trouxe no Central da Toca Eduardo e Bolassi, já foram comunicados que não terão aí os vínculos prorrogados, então os primeiros aí a deixar o Cruzeiro. O Gamarra também, né, está emprestado, será devolvido ao Atlético Paranaense. Alguns jogadores aí que não ficam para a próxima temporada. Caramujo, depois a gente pode debater mais e trazer algumas outras questões aí. Depois a gente fala mais do Tite, então vamos nessa onda aí de Eduardo e de Bolassi sobre essas saídas desses dois jogadores do Cruzeiro. Contratos acabavam agora em dezembro, né? E o Cruzeiro optando aí por não estender o vínculo dos atletas. Só para passar os números para a galera aqui, o Eduardo ele esteve presente em 51 jogos oficiais pelo Cruzeiro, marcou 5 gols e deu uma assistência. O Bolassi, por sua vez, participou de 33 jogos, marcando 4 gols e dando 3 assistências. O último jogo do Eduardo foi ele entrou, né, na final contra o Corinthians e não bateu pênalti, eu não sei porquê, e o Bolassi participou da última vez da derrota 3-0 para o Santos, que ele entrou no finalzinho. Sobre esse início, então, meus amigos, sobre esses dois nomes aí, os primeiros a, digamos, puxar a barca, né, que não vai ser uma barca, talvez seja só um pequeno bote, mas os primeiros a deixar o Cruzeiro aí, Eduardo e Bolassi, fariam diferente, decisões acertadas da diretoria? Tô com as decisões aí da diretoria, 1 ano de contrato, né, ali que eles tinham com o Cruzeiro e cumpriram seu papel, de certa forma, bem nesse ano, e acho que para o ano que vem já é outro tipo de processo que o Cruzeiro vai precisar fazer. Acho que são movimentações acertadas e esperadas, né? Foram jogadores que vieram aí com esse contrato de 1 ano, justamente para poder ajudar na composição do grupo essa temporada. Fica aqui sempre, claro, não contaria com esses atletas, mas não vai ter desrespeito da minha parte, porque nenhum deles, acho que em nenhum momento desrespeitou a instituição, muito pelo contrário, foram extremamente profissionais, mas o futebol é isso, eu acho que o Cruzeiro precisa de qualificar melhor suas opções também no banco de reservas. A gente viu ao longo dessa temporada o quanto em alguns momentos faltaram, né, atletas com condições de sair do banco de reservas e nos ajudar em momentos decisivos da temporada, ou até mesmo não saindo do banco de reservas, né, a gente precisando de preservar alguns titulares ou tendo a ausência de alguns titulares, e que os atletas que costumam ser reservas ali pudessem suprir essas ausências. Acho que isso em alguns momentos deixou de acontecer e acho que é um movimento natural do Cruzeiro. Desejo boa sorte aos dois atletas aí na sequência da carreira, mas é uma medida para mim acertada da diretoria. Eu também acho que aí não tinha por que manter, né? São jogadores experientes, a gente sabe que não são salários baixos também e não estavam conseguindo acrescentar muita coisa. O Bolassi eu acho que é um jogador que vai sair daqui deixando uma mensagem engraçada, assim, né? Porque cada vitória do Cruzeiro ele aparecia lá, fazendo a graça dele e tudo mais. Em campo mesmo, eu acho que no primeiro semestre ele foi mais eficiente, né? Ele conseguiu ajudar mais, no segundo semestre ele jogou pouco. Tinha aquela questão dele sentir constantemente dores no joelho, né? Que ele passou por uma cirurgia 10 anos atrás, mas tinha dores ali no local, então muitas vezes ele ficava parado, ele não conseguia ter muito ritmo. E nas últimas oportunidades ele era um cara para entrar num final de jogo, tentar alguma coisa diferente, mas jogava poucos minutos. Então acho que o Bolassi ele ajudou em algum momento do Cruzeiro aí, cumpriu o contrato e segue agora para outro clube, não nos deve nada. O Eduardo já foi um jogador que eu tinha uma expectativa maior, eu acho que ele foi bem no Botafogo, mas aqui no Cruzeiro, para mim, foi uma passagem decepcionante, tá? Ele não funcionou como camisa 10, né? O reserva do Matheus Pereira, que a gente imaginou que ele seria. O Jardim gostava muito do atleta, porque já tinha trabalhado com ele lá já tinha visto, né, enfrentado ele, especialmente no mundo árabe, no campeonato francês também. Então, confiava muito nele, meia direita, meia esquerda, e o Eduardo acabou jogando bem pelo Cruzeiro, foi como volante, né? Nas vezes que ele jogou bem, foi um pouco mais recuado ali. Infelizmente, aí os dois deixam o Cruzeiro sem nenhuma conquista, mas cada um deu a sua parcela de contribuição. O Samuca, o outro jogador que está com o contrato acabando agora é o Fagner, né? Sabe se já tem algum encaminhamento sobre ele? Esse interessa para ficar para o ano que vem, Caramujo.
ainda mais agora com o Tite, né? Um jogador que conhece bem o Fagner, mas já existia mesmo com o Jardim o interesse do Cruzeiro. Eles estavam esperando aí passar essa Copa do Brasil, né? Duelos com o Corinthians, mas é um jogador que o Cruzeiro vai procurar o Corinthians para tentar uma permanência do Fagner aí. Existe o interesse do Fagner, o filho também, né? Tá nessa história. A gente já falou sobre essa questão do filho, que o que eu achei uma atitude bem correta da parte do Cruzeiro, porque quando o Fagner vem e o filho também precisa vir, né, para acompanhar o pai, eu acho que só agora, no ano que vem, é que ele vai assinar o primeiro contrato profissional, né? Então, ele precisava estar onde o pai estivesse, e aí os clubes chegaram em um acordo que quando tiver o percentual nos direitos, os clubes vão dividir, independentemente de onde ele jogar. Então, isso aí eu acho que é atitude, tipo, você pode tentar se beneficiar de algum momento, como fizeram com o Cruzeiro, né? No caso do Estevão e outros casos que já aconteceram, isso aí é prática comum de alguns clubes, mas sobre essa questão do Henrique aí, então, os clubes vão dividir os direitos, mas o Fagner é um jogador que interessa e eu acho bem importante uma permanência dele, viu, Caramujo? É um atleta acostumado aí a grandes jogos, surpreendeu a maioria, né? O Fagner chega com uma rejeição grande e até domingo estava todo mundo pedindo ele no lugar do William, né? Nos jogos com o Corinthians. Então, apesar da idade, infelizmente teve aquela lesão ali por trauma, né? Mas o Fagner, pode ser muito útil aí na temporada de 2026. E a gente discutiu isso um pouco, né, Pedro? A questão de que o Cruzeiro enquanto tinha 2 laterais, a gente ficou sem nenhum às vezes, né? O William e Fagner se lesionaram mais de uma vez ao mesmo tempo. Pequenas lesões, né? Porque o Fagner, quando teve a lesão mais longa, o Cruzeiro já tinha aqui o Cauã Moraes. Mas manter 3 laterais para a direita ali talvez seja a forma mais, digamos assim, mais inteligente da gente compor e não precisar ficar improvisando um Jonathan Jesus por ali, igual aconteceu esse ano, né? Sim, ô Caramujo. E aí entra naquilo que a gente estava discutindo sobre elenco forte. Elenco forte passa por ter boas opções. O Samuel lembrou dessa situação, né, de muita gente pedindo o Fagner nesses momentos decisivos aí agora contra o Corinthians, na vaga do William. Acho que o William fez uma boa semifinal, a partida da volta, no caso. Tiveram outros bons jogos do William ao longo do ano. O Cauã Moraes é um atleta muito jovem, mas com potencial e que teve boas apresentações com a camisa do Cruzeiro. E a gente está falando de um Cruzeiro que no ano que vem tem competições a mais a disputar, né? O Cruzeiro tem o Campeonato Mineiro, tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, torneios que disputou esse ano, tem também Copa Libertadores, e a gente quer que o Cruzeiro chegue o mais longe possível nessas competições. E para isso é necessário que você tenha um elenco qualificado, é o que a gente estava discutindo aqui. A gente não pode correr o risco de sair um atleta e o outro que entrar talvez não consiga entregar no mesmo nível, e tem essa situação que ela é talvez incontrolável dentro do futebol, que você lembra muito bem, né, Caramujo? Das lesões. Pode acontecer de 2 dos seus 2 laterais sofrerem lesões ali em períodos próximos e você ter que improvisar um zagueiro por ali. Então, se o Cruzeiro tem condições de ter 3 laterais, e acho que o número de competições vai dar ao Cruzeiro também oportunidade de administrar bem os minutos para esses 3 atletas, acho que é interessante sim que você tenha esses 3 jogadores. Tem uma coisa que você falou, Caramujo, durante essa temporada, e que eu carrego isso e vou seguir também propagando, comungando da mesma opinião, que é o torcedor do Cruzeiro, ele precisa reacostumar a ter bons jogadores no banco de reservas. A gente não pode olhar para o Flamengo e achar normal que o Flamengo tenha Luiz Araújo, Cebolinha, esses caras no banco, e achar que o Cruzeiro não pode ter isso. O Cruzeiro tem que ter bons 11 jogadores, e aí um qualquer ali no banco de reservas, acho que não é isso. Então, se o Cruzeiro tiver condições de ter 3 laterais direitos que, na minha opinião, para o nível do futebol brasileiro, são bons jogadores, acho que sim, vale a pena você fazer esse movimento.